está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Já bom dia com imagens e tchauzinho pra você que já está com a gente na live de abertura e pra você que tá correndo agora lá pro nosso Facebook, Rádio 93, corre pra lá. Tenho aproveitado aqui as férias, janeiro, tá de férias, corre pra ver a gente com imagens, vai conhecer todo mundo aqui nos E é muito legal isso, que a gente tem a oportunidade de saber que os nossos ouvintes estão aqui acompanhando e eles vão ver aqui o nosso pessoal em ação, vai ver quem tá aqui acompanhando, quem tá olhando, quem tá prestando atenção, vai conhecer a face dos nossos queridos debatedores, aí junta a voz e a imagem, que é uma coisa muito legal, como os nossos ouvintes fazem ao conhecer a Marcela Bastos. Câmera na Marcela. Eu esqueci, é rádio, tem que falar. É rádio, tem que falar. Tchauzinho, gente. Muito bem. Mas eu aproveito para dizer 968038319 é o WhatsApp. E no WhatsApp você manda parabéns pro seu pastor, sua pastora, sua igreja. Não esquece de dizer seu nome, que no final a gente quer te honrar aqui com oração. Vamos conhecer. Oração que a gente pode orar. Vamos conhecer os nossos debatedores, Marcela? Conta aí. Vamos lá, começando pela nossa menina da mesa, Edenice, está com a gente hoje. Ao lado dela, o bispo Maurício. Avisou que eles podem falar. Podem sorrir, podem dizer olá, bom dia. Bom dia, pessoal. E do Só pra lado avisar, de cá ficaram os Samuéis da mesa, que hoje a gente tem 2 Samuéis. Ao meu lado direito, o pastor Samuel Mouta tá aqui com a gente. E estreando com a gente hoje ao meu lado esquerdo, pastor Samuel do Amor. Todo mundo preparado. Muito bem, Marcela Bastos. O que dizer para o nosso ouvinte que nos acompanha de fora do Brasil? Tá longe de casa, que tá ouvindo a gente, escuta aqui um sotaque do Rio, um sotaque nordestino, às vezes ouve aqui um sotaque paulistano, dá aquela saudade do país. Deve ser difícil, né? Deve ser difícil. Dizem que para todo mundo que mora fora, o mais difícil é a saudade, mas a gente ajuda a diminuir um pouquinho essa saudade, torna o seu dia mais alegre. Então, a gente quer diminuir essa saudade do Brasil. Dá bom dia aí, Marcela, para Joseli Gonçalves. Bom dia, Joseli. Dalva Pereira. Lúcia Silveira. Suzete Simão. Edivaldo da Silva. Ilva Barbosa. Adélia Silva. Mariana Serra. Neide Santos. Francisca Rosa. Alan Costa. Rose Rezende. Juliana Álamo. Joana Angélica. Lenilson Laureano. Irani Souza. Luciana Meirelles. Rosa Rafa. Wagner Oliveira. Bete Bezerra. Cacilda Santos. Raquel Santos. Adriana Moraes. Tânia Fonseca. Rita Palinha. Neuma Fernandes. Eliane Ramos. Iva Dilze Siqueira. Davidson Borges. Bete Bezerra. Nadir Bittencourt. Adriana Moraes. Evangelista Diego. Ana Maria Marcelino. Ana Paula Valadares. Patrícia Sistons. E muito mais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar com a gente aqui na 93 FM. Estamos transmitindo através do Facebook para todo o planeta e você pode acompanhar o Debate 93 com a gente. Vem pra cá, vem pra rede, no Facebook da 93 FM. Estamos juntos aqui para transmitir mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O tema 01 do programa de hoje, minha gente. Meu marido tem preguiça de ir à igreja. Tem marido, tem preguiça para um monte de coisa. Esse aqui tem preguiça para ir à igreja. Durante um tempo mesmo com preguiça, ele participava do evangelismo e do coral. Poxa, então não é tão preguiçoso assim. O evangelismo e do coral. Só que depois que nosso filho nasceu, tudo é motivo para desculpa.
Agora meu filho está um pouco maior e sempre chama o pai para ir à igreja. Eu confesso que eu me sinto abandonada e cansada. Como lidar com o marido evangélico que sente preguiça de ir à igreja? Existe alguma forma de conscientizar meu marido que ele precisa estar na comunhão dos irmãos? O que falta a ele, conversão ou determinação? E quanto ao meu filho, ele vai refletir a atitude do pai? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Você conhece alguém, ouvinte, que tem preguiça de ir à igreja? Hein? Conta aqui pra gente aqui, seja no Facebook ou pelo nosso WhatsApp 968038319. Qual que é o melhor remédio para fazer uma pessoa que é preguiçosa para que ela vá à igreja? Nossa menina da mesa de hoje, vamos começar ouvindo você, querida cantora e compositora Edeni. Bom dia, JR, bom dia a todos que podem me ouvir dentro e fora deste estúdio. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, porque nós precisamos. Bom, JR, todas as vezes que um princípio, uma ordenança de Deus, ela é quebrada ou ela não é cumprida, as coisas andam mal. Né, as coisas desandam e por mais que de imediato a consequência não venha para aquela pessoa que não cumpriu, que não fez o que tinha que ser certo, alguém está sofrendo. Aos Efésios, Paulo ensinando aos Efésios diz claramente: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então nós temos aí então uma cabeça em parte preguiçosa. Porque a partir do momento que a cabeça tem preguiça de estar em comunhão com os demais irmãos, nós temos aí uma mulher automaticamente reclamando. Lógico, já tivemos aqui e-mails onde também os maridos reclamam. Alguns maridos reclamam das suas esposas, porque a palavra não tem gênero. Quando diz o homem, né, no sentido geral, humanidade. Mas aqui é específico, é a palavra de Deus. Você é a cabeça. Sabe, JR, às vezes eu paro para pensar como é que o homem às vezes abre mão de privilégios que Deus dá especificadamente para ele. Por exemplo, nesse caso, Deus deu a liderança para o homem. Não significa, né, é sempre bom quando a gente toca nesse assunto, você ser a cabeça da sua esposa, não significa que a sua esposa é um capacho, nada disso. Mas significa que Deus colocou você no comando. Quando Deus criou as aves, os animais e tudo mais que foi criado, ele disse a Adão, você vai dominar sobre essa criação. Então são privilégios que Deus nos dá, que eu vejo as pessoas abrirem mão, mas se fosse simplesmente o abrir mão, tudo bem, mas o problema é que ao abrir mão, a não cumprir princípio, ordenança, a coisa anda mal e infelizmente temos aí uma mulher reclamando de uma cabeça preguiçosa. É coisa rara. É fato raro, tô até preocupado. Uma mulher reclamando do marido. É coisa que dificilmente a gente vê. Tá vendo com o povo, hein, gente? As pessoas estão reclamando do marido. Fala, bispo. Fala, bispo Maurílio, bom dia. É com o senhor aí, ó. Bom dia, rodei a bola pro senhor. Bom dia, JR, queridos debatedores, queridos ouvintes. Eu vou trazer começar trazendo um dado. No caso desse marido aqui, eu não chamaria de preguiça. Tudo bem que é ouvinte e se tá mandando uma carta, mas eu chamaria de omissão mesmo. A Jenny falou sobre essa questão de quando o homem não assume a responsabilidade. Eu peguei uma pesquisa aqui que diz o seguinte: quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve juntamente com ela. Quando uma mulher, mãe, assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve. Quando um pai, um homem, assume o compromisso com a igreja, 93% da família se compromete também com a igreja. Por que eu disse que é um caso literal de omissão? A Bíblia diz que o homem é o cabeça. E essa questão de ser cabeça, volto a dizer, a gente falou muito bem, não é ser o capacho, mas é ser aquele direcionador que vai direcionar a família. E no caso dessa mulher aqui, que está trazendo esse tema, na verdade é um tema bem atual e muito normal nos dias de hoje. A gente tem visto isso acontecendo de uma forma absurda. Ontem mesmo eu estava falando com um pastor sobre um caso muito semelhante a esse, no que tange a omissão do homem na sua responsabilidade familiar, na casa, na sua responsabilidade com seus filhos. O pai é aquele que ensina a criança. Ensinar é mostrar o caminho. Criança é esponja, ela acaba absorvendo o comportamento do pai. Então o pai precisa entender que ele precisa ser o cabeça,
essa mulher tomou uma atitude muito certa de mandar essa carta, porque vai estar alertando muitos homens e muitas famílias, porque eu digo também sobre homem e mulher, muitas famílias a caminharem de uma forma correta, como diz a palavra, e caminhar em direção a Cristo. Pastor Samuel Mouta, e aí? Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da Rádio 93. Olha, a palavra da Edeni e do pastor Maurílio, excelente, extraordinária. Eu quero só puxar para um outro lado um pouquinho, deixando um pouquinho o pobre do marido, para pensarmos sobre nós como crentes e a nossa responsabilidade com o culto, porque eu acho que isso não é só uma questão de homens e mulheres. Neste caso aqui é o marido que é omisso, que é preguiçoso, mas em outros casos é o filho, é a mãe, é a avó, etc. E o que a gente percebe, pelo menos é a minha percepção, que há assim um certo esfriamento com o culto. Antigamente a gente ia às igrejas no domingo à noite, as igrejas superlotadas. Hoje em dia, por conta da violência, por conta do ônibus, por conta do frio, do calor, a gente tem tanto conforto hoje em dia e as pessoas me parece, não sei se essa é a impressão dos colegas debatedores, que há um certo esfriamento pela comodidade ou comodismo dos cristãos de hoje. E aí, JR, eu queria trazer aqui o texto de Hebreus capítulo 10, quando o escritor, inspirado por Deus, ele registra aquela exortação que a gente tanto conhece: não abandonemos a prática da nossa congregação, como é costume de alguns. Vejam bem, os leitores originais da carta aos Hebreus eram cristãos que estavam sendo duramente perseguidos. Eles eram presos, tinham seus bens sequestrados, eles eram mortos, viam seus filhos, sua esposa ser violentada. Então, no meio daquela perseguição terrível, alguns começavam a deixar de se congregar, porque seria mais seguro, diríamos assim. Ele seria ele não colocaria em tanto risco a sua família se ele frequentasse menos aos cultos. E aí o escritor sagrado diz assim: olha, que isso não seja motivo da gente arrefecer. O contexto de Hebreus capítulo 10, ele faz um paralelo com o Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento, que a gente ia lá, prestava o culto, o sacerdote, e ele diz agora que o vivo caminho está aberto, Jesus é o sumo sacerdote. Então, que privilégio, o Denis falou de privilégio, que privilégio para nós prestarmos culto a Deus. E aí a gente, por conta do frio, do calor, da violência, do ônibus, do atraso, do trabalho, da internet, de tantas desculpas que a gente arruma, a gente acaba abrindo mão desse privilégio tão especial que é o culto ao Senhor. E eu fico me questionando se nós entendemos de fato o que é culto ao Senhor. Talvez, JR, a grande crise seja essa. A gente abre mão do privilégio, a gente não valoriza como aqueles irmãos do passado tanto valorizavam e tantos hoje ainda valorizam, porque muitas vezes não seja uma questão de conversão. Será que o meu marido é convertido ou é falta de determinação? Eu não posso aqui julgar a conversão dele. Talvez seja uma falta de compreensão do que é o culto, o momento sagrado, do coletivo, de estarmos na presença de Deus com os nossos irmãos em comunhão, sendo edificados pela palavra, orando, buscando, etc. Esse privilégio tão extraordinário. Muito bem. Pastor Samuel do Amor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como analisa o senhor que é uma pessoa idosa, já muito experiente, tendo ouvidos mais jovens, como analisa o senhor esse assunto? Vamos lá, bom dia, queridos ouvintes. Eu quero trazer uma abordagem completamente diferente do que foi falado até aqui. O senhor está discordando todo mundo? Não, concordo. Acrescentando. Pelo contrário, eu concordo com tudo que foi falado aqui, mas eu quero trazer um outro dado. Está lá Provérbios 11, 29. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Isso é fato. Trouxeram aqui, claro, um caso de um homem que está preguiçoso, a mulher se descansada, etc. Mas por trás de todo o resultado existe uma causa. Qual é a causa que leva esse marido a ser preguiçoso e desmotivado? Eu acho que a preguiça aqui, ela retrata um outro sentimento, um outro comportamento. Mascara, talvez, uma desmotivação, uma falta de valorização, uma rejeição. Ela traz um outro dado aqui, que isso começou a acontecer quando o filho deles nasceu. E na psicologia, o nascimento de um filho é exatamente quando alguém morre. É mais ou menos quando o filho nasce, é um acidente. Então, onde esse filho dorme? De que maneira esse filho interferiu no relacionamento do casal? Será que essa mulher tem tempo para o marido? A gente vê na Bíblia que quando a gente casa, a nossa prioridade é a nossa família. Eu vejo dia a dia isso. De fato, as igrejas, como o pastor Samuel que falou, eu concordo, podem estar
se esvaziando, as pessoas não têm essa responsabilidade com o culto, mas, por outro lado, uma família desajustada vai ter muito menos compromisso com a igreja do que uma família ajustada. Uma família ajustada começa com a comunicação entre o casal. De que maneira essa mulher trata esse homem? De que maneira esse homem está dentro de casa? Será que ela não triangula muito com o filho? Não passa muito mais tempo com o filho do que com o marido? Então, tudo isso são elementos que a gente precisa analisar para poder realmente chegar a uma conclusão de que, às vezes, esse cara está preguiçoso, desmotivado, exatamente por uma falta de compreensão, de valorização, não é? E de incentivo da sua própria companheira, que é a sua esposa. Você não está colocando a culpa na esposa, não. Não, de forma alguma. Botou sim que eu vi. Eu estou colocando a culpa na esposa, mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Sim, mas a pauta fala de um homem que é omisso no seu congregado. Mas por que ele é omisso? Sim, aqui nós não temos mais detalhes, mas dá a entender que a culpa pode estar na esposa, eu já acho um pouco pesado demais. Mas eu não estou dando a culpa na esposa. Estou dando outro lado da situação. Então desculpa, eu entendi tudo errado. Nós vivemos no dia a dia. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, uma de 3 e uma de 5. Quando os 2 nasceram, houve uma ruptura familiar. Deixa eu ajudar. Claro, eu estou colocando pilha aqui só para poder implicar. Que é o seguinte, o pastor Samuel traz um lado de uma responsabilidade de todos no processo. E que, eventualmente, a ausência de constância da parte dela no que se refere ao relacionamento com o marido e com o próprio filho pode gerar isso. É isso, pastor? Sim. Pode, é uma possibilidade. Você não está dizendo que é isso, né? Não, claro que não. Não tem como ninguém afirmar nada aqui, porque não tem como fazer perguntas. Agora olhando assim, a média do que a gente observa no dia a dia, é claro que o meu xará aqui, pastor Samuel do Amor, está colocando o fato que é muito plausível, é possível. Mas a Edeni já retrucou aqui, porque ela sabe, porque e eu concordo fico com você. Palavra, e a palavra diz que o homem é a cabeça. É claro, e o que acontece, Edeni? Que nós observamos hoje, na média do cidadão comum, que os homens, de fato, estão sendo omissos em suas responsabilidades. Aí eu, como homem, falo para minha vergonha própria, para vergonha dos meus companheiros homens, porque nós precisamos assumir aquilo que a Edeni leu ali no texto sagrado de Efésios, de que nós precisamos assumir o nosso papel de uma liderança espiritual. Nós, homens, precisamos assumir essa responsabilidade e esse papel. Colocar desculpa na mulher é algo que vem desde o Éden, né? E aí a gente precisa assumir essa responsabilidade. Não estou discordando aqui do Samuel. Vocês estão sendo muito duros. Eu não discordo. Eu quero colocar uma pergunta. Qual é a causa? Eu quero entrar nisso, entendeu? Qual é a causa desse homem estar preguiçoso e desmotivado? Eu creio que a causa... Eu creio que a causa o que eu coloquei aqui na minha fala inicial, de que ele não tem o entendimento correto de culto, e aí, independente de homem e de mulher, as pessoas estão frias. A comodidade, o comodismo tomou tanto conta da gente que a gente ficou frio no relacionamento com Deus e no compromisso com a igreja. Eu acho que está generalizando. O senhor já disse que a igreja está vazia, que o culto à noite não vai ninguém. Agora o senhor está dizendo que o pessoal não tem compromisso. Eu estou vendo outra cena, pastor Samuel. Eu estou vendo igrejas cheias, mais igrejas. Estou vendo gente lendo, gente buscando. Nós estamos com muito mais ouvintes no rádio, num programa como esse, que eu não toca nem música. De vez em quando eu canto. Olha que beleza. Mas assusta um pouco as pessoas. Tem razão, igrejas abrindo. Ou seja, existe um movimento de crescimento. Existe. Isso aí são dados estatísticos. A gente pode dizer, mas não está fazendo diferença. Aí já é aquela outra. Não, mas eu não estou nem dizendo isso, JR, de que não há crescimento. Eu sei que há crescimento. A gente trabalha comissões, a gente acompanha isso. Mas eu estou dizendo que a atitude, a postura do crente, de um modo geral, não estou dizendo que com isso são todos, mas há uma atitude, às vezes, eu percebo isso, pode ser que os colegas discordem. Nutelou? Talvez. Nutelou? Exato, talvez. Crente Nutella? Exatamente. Sabe por quê, JR? Eu vou para a Amazônia, por exemplo, um dia desse foi aqui a Caravana 93 para a Amazônia, que coisa linda, extraordinária. E vou lá, no meio da floresta amazônica, eu vejo crentes que viajam 6, 7 horas numa canoa para vir prestar um culto. Entendi. Aí eu prego 1h30. Olha só, pregar 1h30 é um negócio meio diferente. Aí eu prego 1h30. Quando eu acabo de pregar, o pessoal fala assim, pastor, prega mais um pouquinho, que a gente tá um mês sem ouvir uma pregação e a gente andou 7 horas de canoa, prega de novo. Aí eu prego mais 1h30. Então é esse tipo de postura, JR, que eu acho que nos grandes centros
Às vezes eu percebo isso, que é... Incomodou, né? Incomodou demais. Exato. Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. Então eu não estou julgando conversão. Eu não vou lá ao vivo, que não há eu assisto em casa, eu vou participar de casa, deixa como tá. Deus está em todo lugar. É essa postura. É essa isso, postura, bispo. Exatamente. JR tocou num ponto agora importante. A gente está falando sobre essa importância do conhecimento da comunhão, né? A comunhão, ela traz encorajamento, crescimento, ajuda, força, amor e cura. As pessoas, na verdade, esse tipo de pessoa, ela diz assim, não é só hoje que eu não vou. Quando vê, passou uma semana, passou um mês, passou 2 meses. Quando ela vê, passou 1 ano e ela não foi à igreja. É um mau hábito. Não, e o que está me preocupando aqui é o exemplo que ele está dando para o filho. Ensina o menino no caminho. Esse pai não está no caminho. Lógico, já falamos aqui, nós estamos julgando a conversão dele. Mas no sentido de congregar, ele não está dando esse exemplo ao filho. Então Sem isso dúvida. Que me preocupa, porque criança, o bispo Maurílio já falou muito bem aqui, é uma esponja. Você fala, ele pode até, né? Mas se você der o exemplo, já é outro patamar. Claro, mas o que eu trago é exatamente outro isso. Patamar. O marido, esse homem, tá claro que ele tá desconectado da sua família. Tá desconectado da mulher e do filho. Eles estão em outro patamar que o pai não tá. Como reconectar esse homem? O senhor disse que tá frio, que é a causa de motivação. Tá, mas qual é a causa? O porquê que ele tá assim? Por isso eu trouxe esses outros elementos. Talvez a comunicação do casal, de que maneira esse filho interferiu na comunhão dos dois. Então, a reconexão desse marido à família vai fazer com que essa família se ajuste novamente para que eles possam prestar o culto. Então, a questão aqui é, qual é a prioridade da mulher? É a família ou é a igreja? É um outro lado que eu trago. Poderia ser um homem aqui. Qual a prioridade dele? A família ou a igreja? Eu conheço diversos casamentos que muitas vezes se afundam porque a prioridade se inverte. Talvez a mãe agora triangula com o filho, o pai está fora de casa, no sentido virtual, não tem comunicação, não tem amor, não se sente valorizado ou amado, automaticamente ele vai buscar um outro tipo de comunicação que não é a igreja. Essa é uma possibilidade. Uma outra é que ele é preguiçoso mesmo, entendeu? Que o sujeito é o seguinte, ele é roda presa, ele é freio de mão puxado, entendeu? O negócio não vai. Também tem a outra possibilidade, trabalha o tempo inteiro. Domingo o homem tá morto. Domingo, agora. Tem que lembrar para ele que o dia tá morto é sexta. Domingo é dia da ressurreição. Levanta, meu filho, não é? Levanta, desperta. A maneira como ele prioriza a vida espiritual dele está clara aqui. Os motivos vocês já colocaram aqui, podem ser vários, né? A maneira como ela está descrevendo a situação dela me pareceu um pouquinho complexa. Pode estar exagerando, né? Algumas mulheres, poucas, muito exageram, muito poucas. Ela diz aqui, ó, eu me sinto abandonada e cansada. Uma mulher, quando diz se sente abandonada, não está falando de igreja, não, hein? É exatamente isso. Tô falando relacionamento familiar. Mulher abandonada, tô abandonada. Isso aí, né? Não é que não foi a escola bíblica, não. De que maneira que eles se relacionam? Ana, quando teve Samuel, não ia ao templo como ela ia antes. Então, isso é a Bíblia. Mas a cada palavra que ela menciona, não tem pra onde correr. Mais intensifica a responsabilidade deste homem, a omissão deste homem. Mas a questão é como reatar essa responsabilidade. Exatamente. Se fosse assim, os nossos crentes estavam todos resolvidos. Ela faz uma pergunta, mas uma coisa dá aqui pra todo mundo perceber. Ela não está abrindo mão desse relacionamento. Ela não está. Tanto é que ela mandou uma pauta para um debate. Nós estamos aqui discutindo uma situação que não cabe a nós, que é uma situação da vida dela. Então eu vejo alguém pedindo socorro. Então você vê, e isso para a mulher é até muito comum, porque a mulher, para ela abandonar o barco é porque realmente a coisa está muito feia. Sim. Então eu vejo uma mulher em busca de uma solução, só que como nós estamos lidando com um chefe de família, com uma cabeça, com um líder, por isso que para ela se torna tão difícil, porque não é ela que ela está se sentindo cansada e abandonada, mas pelo que ela passa, porque nós temos também que andar conforme o que a pessoa escreve. Também se a gente for ficar a gente também não vai por caminho nenhum. Então, pelo caminho do que ela nos escreveu, ela está se sentindo abandonada, então ela está pedindo socorro. Por quê? Porque ela está diante de um homem totalmente sem realizar aquilo, principalmente as ordenanças bíblicas. Aí que tá. Mas a questão é a seguinte, a família é como por exemplo, uma máquina de lavar. Uma peça que estraga interfere em todas. A consequência, não falando que é culpa da mulher ou do homem. A questão é que a mulher não pode se isentar dessa responsabilidade, porque a palavra de uma mulher para o marido e para o homem é uma coisa fundamental. A maneira como ela o motiva ou comunica. Então, às vezes as famílias se desajustam porque a mulher às vezes não entende
o tamanho da graça que ela tem para poder comunicar com esse marido. Como está nas mãos dela o poder de motivar o cara. Mas é claro, a falta de comunicação, entende? Nessa família. Ela está tendo uma dificuldade muito grande de conversar. E ela coloca aqui, ó. Como é que ninguém nem pode afirmar que ela não tentou. O JR tocou num ponto importantíssimo. Essa aceleração do dia a dia tem afastado muita gente, eu volto, justamente da comunhão, desse princípio de estar se relacionando. E com isso muita gente está se perdendo também. No caso desse marido aqui, ele alega ser a preguiça, mas pode ser o trabalho, ele pode estar trabalhando demais. A sociedade mudou, gente. Exatamente, ele pode estar trabalhando demais, gerando outros problemas. A nossa vida é completamente diferente. Quando o bispo Maurílio era adolescente, 1940, 30 e poucos, a vida era devagar, é igual o jogo de futebol. Você pega um jogo de futebol dos anos 80 e diz, esse cara não corre não, ele tá andando, Você pega o jogo, a vida mudou, tá todo mundo acelerado. Tudo mudou na nossa vida. Exatamente. A gente tem coisa que rouba o nosso tempo que nós não tínhamos, nós tínhamos outras. Mas até essas outras eram lentas. Então, essa mudança da vida, da sociedade, ela acaba de alguma forma produzindo mudança no comportamento do crente. Na maneira como ele vai à igreja, da forma como ele lê a Bíblia, do compromisso que ele tem ou não com a estrutura da igreja. A pergunta dela é bem interessante, que ela fala sobre consciência. Tem alguma forma de eu conscientizar meu marido? Aí eu acho que tem tudo a ver com o que o JR está falando. A dinâmica da vida muda. Claro que muda. A dinâmica de transporte, de comunicação, de acesso, etc. Agora, a nossa consciência cristã de quem é Deus, do que é o culto, da minha responsabilidade como marido ou como esposa. Vamos abarcar todos aqui. A minha responsabilidade no lar, o meu compromisso com os irmãos, o valor, a preciosidade da comunhão com os irmãos, que eu posso ter 1 milhão de amigos no WhatsApp ou no Facebook, que não substitui a comunhão presencial no culto, por exemplo. Então, essa conscientização que nós precisamos hoje, e aí isso vai nos direcionar para o meu relacionamento com Deus, com a igreja, com o culto, com o meu pastor, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com o trabalho, porque às vezes a consciência do trabalho está equivocada e eu me mato de trabalhar e perco o restante todo. Quer dizer, a gente precisa voltar para a palavra de Deus, que nos traz o equilíbrio e a consciência correta acerca de todas essas coisas. E resgatar o que está lá em Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, cadê a alegria deste homem? Ah, mas é porque, sei lá, o meu pastor é chato, eu não gosto da liturgia. Olha, vai para uma outra igreja. Eu sempre falo, desde que a igreja não pregue heresia, seja firmada na palavra do Senhor. Reconheça. Ou fique lá. É porque eu tô aqui, como a gente quer ajudar, a gente até dá essa opção para que venha se resgatar essa alegria, né? Ele sentir a alegria de estar junto com os irmãos. Mas por essa coincidência, domingo eu falei exatamente isso na minha igreja. Gente, eu não consigo entender muito essas pessoas que falam, não frequento nenhuma igreja porque lá só tem gente assim, gente assim. Mas nós também somos problemáticos, nós também somos cheios de defeitos. Nós aqui não. Nós não, né, JR? Você nós não. Aqui, nós somos elite aqui. Entendeu? Então aí eu ainda usei esse exemplo. Nós somos como pedras que juntas vamos batendo uma nas outras e vamos nos limpando, nos lapidando. E Cristo, que é a cabeça, liderando todas as coisas. E isso é lindo. E isso tem que acontecer. Mas é o que eu falo para vocês. O que eu tô vendo é gente feliz de ir para a igreja. Pois é. Eu acho que esse olhar para dizer assim, as pessoas não estão indo, é um olhar às vezes localizado. Entendeu? E tá assim, em geral, assim, quando a gente não tá bem, nada tá bom. É isso aí. Nada tá bom. Então a gente olha tudo, aquela conversa, não, a igreja evangélica brasileira hoje, tá aquele pessoal que discute, sabe o pessoal que fala sobre jejum na hora do almoço? Tá entendendo? Na hora do almoço, vamos falar aqui, nós precisamos fazer jejum, mas tá almoçando, rapaz, não é um horário adequado, a pessoa fala sobre coisas, por exemplo, o cara nunca fez uma visita a um presídio, começa a falar sobre a questão carcerária, que eu acho isso, eu acho aquilo, pera, meu querido, você já foi visitar lá, já andou, já foi preso? Não, tudo bem, já foi visitar, às vezes uma pessoa não sabe nada, o pastor Samuel Mouta faz viagens contínuas e ministério contínuo no Amazonas, alguém pode chegar, mas vem cá, eu acho que a evangelização dos indígenas é uma questão complexa, porque tem uma questão cultural, tu já foi lá? Nunca foi? Conversa com o homem que já foi lá. Essa dinâmica que a gente precisa desenvolver hoje, acordar, tem muita coisa boa acontecendo,
existe um crescimento, existe impacto, existem pessoas que estão fazendo diferente. Pode não ser do meu jeitinho. Eu preferia que fosse assim. Mas não é porque não é como eu quero que não está acontecendo. Os projetos sociais, casas de recuperação de viciados em drogas se multiplicam no país. E algumas delas têm uma estrutura impressionante. A prestação de serviço que uma casa de recuperação de viciados faz para uma família, supondo que fosse só um cara, tá? Eles abrigaram 100, só recuperou 1. Esse 1 voltou para casa, é pai, esse 1 virou avô, esse 1 é um tio, é um grande influenciador, já mudou. Então tem muita coisa boa acontecendo. Porque tem muita coisa ruim? Lógico que tem, mas vem cá, só hoje? Antigamente não tinha, não, bispo, que é mais novo? Desde Adão, né? Desde Adão. Mas a própria omissão de Adão gerou um problema. Onde estava Adão quando a Eva estava conversando com a serpente? O que eu tô querendo trazer aqui, é claro que, mais uma vez, eu não tô dizendo que a culpa é da mulher, nem do homem. Mas eu quero dizer o seguinte, é uma questão geral. Pro ouvinte que está lá aí ouvindo a gente na ponta do rádio, saber de que forma prática ele consegue realmente fazer com que a família dele melhore. Mais uma vez, nós estamos vivendo um tempo em que a desconstrução familiar é gigantesca. A gente fala de igreja, mas a igreja é consequência da qualidade dos relacionamentos que nós temos em família. Pode falar que o marido é o cabeça, ou que a esposa tem que ser submisso, e etc e tal, mas no final das contas a gente vai ter que ir lá para dentro de casa. De que forma essa família se resolve? De que forma essa família conversa? De que forma essa família existe? Porque a qualidade das nossas famílias vai impactar na qualidade dos nossos cultos, da igreja. Esse é o resultado. Então a minha dica, por exemplo, para essa ouvinte, para essa mulher é: incentive o seu marido. Não sei se ela está fazendo isso, mas fica aqui. Você que é mulher, fale bem dele, ajude ele, valorize o seu marido. O homem é a mesma coisa. Ouça essa mulher. Tem um tempo de qualidade entre vocês dois. Com certeza a família de vocês vai melhorar e isso vai impactar lá no final das contas a igreja. O povo perece porque falta conhecimento. Jenny estava falando sobre a alegria. Gente, eu tô adorando esse nome. Repete. Gente, mas tá muito chique. Eu tô ouvindo aqui desde o início. E eu fiz igual você, lembra da outro debate? Sim, a gente finge, né? Mas eu achei. Mas já fosse. Eu achei que fosse só um apelido. Não. Sinceramente, eu achei. É um apelido ou é um outro nome. Não, eu tô quietinho. Eu esperei ela se manifestar. Ficou quieto, eu esperei muito pra me manifestar. Não, só observando. Essa alegria. Tô igual naquele grupo do WhatsApp. Só observando. Essa alegria vem da fala, aproximação. Jenny. Ficou legal. Fala, Jenny. A aproximação de Cristo. Nós estamos vendo uma geração, por conta dessa aceleração, está se afastando do essencial. Né? A Bíblia diz que a gente precisa prosseguir em conhecer a Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, conheço a Cristo, mais eu tenho uma alegria da salvação, mais eu tenho a alegria da comunhão, mais eu tenho a alegria de estar ali. A Bíblia diz que a primeira igreja, ela sofria perseguição, em Atos a gente vê isso, mas o povo perseverava na comunhão. E era isso que fazia o povo crescer na família, crescer no emprego, crescer no trabalho, crescer nas suas rendas. Porque a pessoa, essa geração, a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão informando ou desinformando, né, desconstruindo alguns princípios. E um desses princípios é estar, sim, na comunhão do corpo, na comunhão com a igreja, na comunhão com pessoas que vão te ajudar, vai trazer cura. Volto a dizer, essa mulher, ela pergunta: o que eu posso fazer? Conversa com seu marido, né? Senta com ele, não perca essa questão do diálogo familiar. Exato. De sentar em casa, conversar, falar: olha, está acontecendo isso está gerando um reflexo no meu filho, na minha filha, na minha família. Em nós. Agora, se o culto, o pastor Maurílio, vou trocar só para... ele colocou aqui a questão do ser essencial. Agora, se o culto para mim é entretenimento, se o culto para mim é passatempo, se o culto para mim é ponto de encontro, aí, se eu tô cansado eu não vou, se eu tenho um entretenimento melhor, eu não vou. Agora, se eu tenho esse entendimento correto da importância, do peso, do impacto que isso vai ter na minha vida, na vida da minha família, a fome que eu tenho de ouvir o sermão bíblico do meu pastor e da escola dominical e etc., isso ganha um peso tão grande para a minha vida, é tão importante, é tão essencial, que eu posso estar cansado, eu posso estar morto, que eu ressuscito e valorizo e vou. Olha, existem muitas ações que podem ser feitas, vocês mencionaram várias delas aqui, encorajando a nosso ouvinte, os nossos ouvintes a pensarem nesse aspecto. Você pode identificar
quais são os graus de interesse que seu esposo tem, ou áreas de interesse que ele tem. Isso pode ser tratado diretamente com a igreja. A igreja pode incentivar essas áreas específicas para tratar, para trazê-lo um pouco mais para perto, mas é muito, 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 muito importante que você desenvolva o seu compromisso de oração. Muitas mulheres ganharam seus esposos sem uma única palavra com o esposo. A palavra era diante de Deus em oração. A gente precisa de gente que briga mais, de gente que persevera mais. Homem, mulher, criança. Quantos filhos ganharam seus pais ajoelhado lá orando madrugada, dia e noite? É que a gente está colocando a oração como algo de menor importância. Parece, estou dizendo que todo mundo não. E tem gente que não está valorizando a oração como a Bíblia diz, como Cristo diz a respeito dela. Então a gente precisa orar mais. E quando a gente ora mais e fala menos, é isso aí, a gente escuta mais. Tem um ouvinte aqui dizendo, JR, e quando a mulher torra a paciência do marido o dia todo? Essa é uma forma sábia. Aí 18 horas diz, ei, é um pouco culto. É isso aí. Aí ele tá dizendo assim, bom, ele não falou nada, ele só falou isso. Eu tô só imaginando o que o cara falou. Como ele não falou, não vou falar. Tô igual a Bíblia. A Bíblia diz, eu digo. Se não diz, eu não digo e acabou. Então é o seguinte, a gente precisa desenvolver e entender que não é só uma questão estética, não é só uma questão de horário, tem uma batalha espiritual aí. E a gente ganha batalha espiritual espiritualmente. Exatamente. Não tem outro jeitinho, não. É batalha espiritual, é vencida espiritualmente. Tudo tá ao redor ali. Mas se não clamar, se não buscar... É isso aí, porque o Jodai falou, ser é muito mais importante do que você apenas dizer. Então, tanto para a mulher quanto para o homem, a prática do dia a dia é que vai trazer resultado para essa família. Por exemplo, a vida de oração está totalmente conectada com a vida sexual de um casal. Isso é bíblico. De que forma está a vida sexual desse casal? Como é que a mulher faz essa abordagem? E o homem também. Sabe? Então, isso são elementos que não adianta, vão incidir sobre o resultado dessa pessoa na vida, não é só na igreja, no mercado de trabalho. Por que sempre, talvez, o marido que trabalha muito? Carinho que ele dá para ela não dá, né? Por que ele trabalha muito? Será que em casa ele não tem espaço? Então, ele acaba compensando isso no seu trabalho? São elementos que precisam ser analisados também, mas foi o que você falou, de forma sábia. Ore, fale com Deus, se comunique melhor com seu marido e vice-versa. Eu queria só ressaltar o que o JR falou sobre essa pessoa buscar ajuda também. Porque chega um ponto do relacionamento que ela tá batendo, pode ser que ela esteja insistindo, persistindo. Ela já se sente abandonada e cansada. Exatamente. Né? E ela precisa procurar ajuda do seu pastor, do seu líder, para que ela possa estar, e o seu pastor auxiliando, ajudando, apoiando, porque como o JR disse, existem certos tipos de batalha, de certos tipos de demônios que saem sim com jejum e oração, e é o que a Bíblia diz. A única coisa que me preocupa, desculpa lhe cortar, mas é só para interagir, é que nesse caso nós estamos falando de alguém, o JR falou muito bem, e eu lembrei, né, eu sou da época dos círculos de oração, assim, para consagração, meu Deus, eu amava. Então, assim, realmente muitas mulheres conseguiram seus maridos não crentes. Mas nós estamos falando aqui de um homem que já participou de coral, de evangelismo. Tá desviado, entendeu? Exatamente. Então, assim, a coisa nós não estamos falando de alguém que não conhece. Isso que eu queria falar, por exemplo, eu tenho uma experiência, eu quando criança, minha família é toda espírita, né? Eu aceitei a Cristo, criança, e hoje a minha família está toda convertida na igreja. Então, uma experiência prática, mas eu ganhei minha família espírita no silêncio. Então eu não falava para eles. Para eles. Eles não ouviam. Você agiu de forma sábia. Entendeu? Então, o céu estava sendo bombardeado. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, assim, no que tange a essa questão dessa família, essa mulher precisa sim voltar e pedir apoio. Volto a dizer, a importância de falar. As pessoas hoje, não sei se vocês percebem a mesma coisa, elas têm preocupação. Não vou falar pro pastor o que eu tô passando, eu não vou falar... ser julgado. E na verdade não é nada disso. Sim. A ideia é apoio, é ajuda, é direcionamento. O pastor tá ali para direcionar, te dar um norte. Às vezes a pessoa tá tão perdida que ela não consegue ver uma saída, né, no fim do túnel. Ela entrou no túnel e não consegue ver. Nesse aspecto de buscar ajuda, a carta de Jesus lá em Apocalipse à igreja de Éfeso fala, volta ao primeiro amor e tal.
JR, eu acho que um projeto missionário, um camarada como esse, eu já deixo aqui o convite no ar para essa esposa aí que escreveu a carta. Esse marido participar de um impacto missionário, vai comigo na Amazônia, vai comigo no sertão, vamos num projeto missionário para ele ressignificar a sua comunhão com Deus, sua vida cristã. Esse camarada, JR, eu garanto aqui para você, ele vai voltar da Amazônia, vai incendiado. O pastor vai ter que mandar ele embora da igreja porque tem que fechar o templo e não quer ficar lá. Esta questão que aí está, fica para o coração de todos nós como algo a ser trabalhado. Se você está ouvindo e dizendo assim, olha, graças a Deus, meu maridão aqui é uma bênção, ele participa do primeiro turno, do segundo turno, do terceiro turno, ainda vai à igreja. Ele está aí na atividade, graças a Deus, cuide dele. Você está dizendo sobre a sua esposa, cuide dela. Agora, se você está numa luta aí, não deixe de orar. Tem gente que está reclamando demais. E sabe que reclamação é um negócio que contagia. Verdade. Você começa a ver defeito onde não há, porque você reclama. Começa a ver coisa boa. Repara uma coisa boa. Observa, reconheça, fale e não desista. 11h46. Vamos encerrar a transmissão aqui ao vivo. Mas eu vou pedir para Jenny cantar conosco. A Jenny vai cantar conosco porque ela lembrou aí o Salmo 122 e tem um corinho antigo da época do pastor Mouta que tem essa letra. Tá lembrado ou não? Alegrei-me quando me disseram? Não? O Samuel lembra? Lembro. Então eu vou com o Samuel. Então vamos dar um intervalo aqui na nossa transmissão do Face. Nós continuamos no rádio em 93,3, o nosso aplicativo, também aqui no nosso site da Rádio 93, e se você puder acompanhar a gente no Spotify, é só procurar Debate 93, vai nos acompanhar lá. Obrigado, gente, um abraço. Samuel, vai lá. Vai cantar, ué. Eu não lembrei porque não é da minha época, tá? É pro senhor cantar. Isso não vale, JR. Não, só puxar que a Jenny vai. É aquele aleluia, glória. É esse? Não. Então, eu achei que era esse. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, eu não conheço. Alegrei-me quando me disseram. Aí, tá vendo? Melhor com vocês. Eu não conheço. Bom, vamos organizar então. A Jenny não conhece. Vamos organizar. 1, 2, 3 e... Abram voz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. JR, ajuda aí, cara. Não, eu tô acompanhando. Ajuda aí, rapaz. Eu sou um observador da arte. 11h48. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. A Marcela canta essa música muito bem. Recitando, né? O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, amando com como é que é? Adorando. Era assim que eu cantava na salinha da minha igreja. É a mesma música? Era a continuação. Com outra letra? Não, a continuação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vai repetindo. Aí e aí, a minha salinha cantava assim: o servo do Senhor vai à casa do Senhor. Isso aí. Vocês estão antigos, hein? No dia Eu não, do Senhor, vocês estão antigos. Falando com o amor do nosso Salvador. Era alguma coisa assim, gente. Marcela, gente. eu tô achando que tem alguém meio irônico aqui conosco. É mesmo, rapaz? Eu tô sentindo. A gente finge que não percebeu. A frase é: se depender de vocês cantando, kkkkkk. É? Eu acho que quem está lá em New Jersey, tá zoando com a nossa cara. Ironizando os que cantaram. A mim não, a vocês que cantaram. Eu que não cantei, estou aqui em defesa de vocês. Não vos deixarei sozinhos. Sim. Então tá, veio nosso socorro bem presente. Na hora da nossa angústia. Vamos lá. Gente, olha, um bebê de apenas 7 meses morreu depois de ficar exposto por cerca de 5 horas a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, isso lá na Rússia. Meu Deus. A mãe, que tem 40 anos, colocou a criança no carrinho e deixou a criança na varanda para tomar um ar. Ela pretendia deixar o bebê na varanda por apenas alguns minutos. Só que ela esqueceu que tinha deixado o bebê lá. Que é isso? Quando ela lembrou, o neném já não mostrava mais sinais de vida. A causa da morte foi hipotermia, uma investigação criminal foi aberta, a mãe foi detida. A mídia local tem emitido alertas aí sobre deixar crianças fora de casa. Segundo eles, os incidentes mais comuns envolvem queimaduras, quedas de altura ou ferimentos devido ao uso inadequado
dos fogos de artifício. Foram 5 horas. 5 horas. Difícil, bom, hein? Muitos fatores a gente sabe que envolvem essa situação como uma situação triste. Mas entre eles é praticamente impossível a gente não pensar na palavra negligência. E aí, fazendo um paralelo com as nossas vidas, quais são os perigos de negligenciar as orientações bíblicas no nosso dia a dia? E aí a gente cita 2 Timóteo 4,5, que diz: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Pastor Samuel Murta. Olha, que situação lamentável, né? Esse esquecimento. No Brasil acontece, às vezes, esquecer dentro do carro. Dentro do carro. Terrível, terrível, terrível. Agora, esse esfriamento, só fazendo link aqui com o papo anterior, esse esfriamento que às vezes acontece na nossa vida e essa negligência, como Marcela ressaltou aqui, a negligência, o esquecimento, deixa para depois. Quer dizer, a intenção daquela mãe era a melhor possível. Claro. É querer culpar aquela mãe agora, é aumentar a dor que ela já está sentindo. Vamos prender a mãe. Puxa vida, que a prisão maior é a dor que ela já está sofrendo, né? Agora, o perigo desse esquecimento, deixa para depois, só alguns minutinhos, só um pouquinho, né? É de fato um alerta para nós, se nós trouxermos isso para a nossa vida espiritual também. É correr um risco que já se sabe a dificuldade e o perigo que há aqui, neste caso especificamente, ou em qualquer coisa que envolva negligência. Deixar as disciplinas espirituais de lado, se entregar, ainda que de forma inicial e curiosa, por exemplo, à pornografia, dar uma olhadinha no marido ou na esposa de outra pessoa, é só uma olhadinha, não é nada demais. Uns minutinhos. Ninguém morre se olhar, essas coisinhas que as pessoas fazem. Não, eu não bebo muito, não. Eu só bebo de vez em quando aqui, tudo assim, acreditando que o fato de estar aparentemente sob controle não produzirá nenhum tipo de resultado negativo em si. Só que a pessoa não sabe que não tem o controle. É como o mar. Já produziu isso. Você nada bem, você mergulha, você até surfa, beleza, você vai pro mar, o mar te dá uma rasteira. Você sabe nadar. Você leva caldo, entendeu? Você quase morre, fica ali naquele processo todo. Depois diz: meu Deus do céu, quantos casos nós conhecemos de pessoas que deram só uma entradinha no mar. Não, é coisa rápida. Não, só vou dar um mergulho aqui. É coisa rápida. E exatamente aquilo produziu para a pessoa a perda de sua própria vida ou um risco de perdê-la. Sem dúvida. Nesse caso aqui me traz à memória aqui a palavra distração. Ela com certeza não quis, obviamente, que acontecesse isso com o seu filho. Mas aí foi fazer outra tarefa e acabou se distraindo com alguma coisa. Davi, com o que você falou, como nos tempos de Noé, as pessoas se distraíam com tanta coisa. Uma coisinha de nada, uma pornografia, só um negocinho. E as consequências podem ser gigantescas e irreparáveis, como foi o caso dela. No Brasil aqui eu tenho muito cuidado com piscina, por exemplo. Muitas crianças morrem porque a mãe se distrai, deixa a portinha aberta, o garotinho vai lá. No verão, a minha filha, por exemplo, muitos vídeos quando era muito novinha, ela foi mordida por um cachorro. Uma distração nossa, ela foi pegar a comida do cachorro. Então, fica aí o link espiritual. É uma distração que a gente tem, e o diabo encontra exatamente essa brecha para poder atacar. É literalmente esse esfriamento, volto a dizer, tem tudo a ver com o tema anterior. Porque a pessoa começa com aquela mentalidade: não, é só hoje que eu não vou fazer. Segura demais. Aí daqui a pouco ganha força, ela vai ganhando confiança naquilo e não percebe que esse ato está afastando cada vez mais ela da presença de Deus. E se torna um negligenciador, né? Que é o que está o problema. Aqui o versículo diz: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Muitas vezes sofrer as aflições é abrir mão dessas distrações, que hoje eu vejo muitas. Quando eu estava vindo para cá, né? Linha vermelha super parada, eu olhei assim do lado, a pessoa, você vê que é um vício mesmo, com a mão ali, eu falei: meu Deus, você não via isso, né? Não é nem tanto tempo atrás, e você vê que a pessoa não consegue abrir mão, e você está numa situação que você precisa de toda a sua atenção. O JR falou sobre o mar, você pode saber nadar, mas você não domina o mar. Exatamente. O mar age conforme ele quer. Então, em um determinado momento, você pode passar por uma situação que é óbvio que você não esperava. Então, sofrer as
aflições é abrir mão de muita coisa que eu tô vendo as pessoas não quererem abrir, né? É isso, é viver a vida em alerta. Jesus dizia o tempo todo, orar e vigiar. O que é vigiar? Estar em alerta. Não é porque eu oro. 1 minuto de distração, você vê, 1 minuto de distração é o suficiente, né? Para uma tragédia acontecer em qualquer área da nossa vida. Pegar esse alerta e aproveitar e falar sobre essas pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora, que no momento de distração se afastaram tanto que perderam o senso de direção de querer voltar. Né? Só deixar esse alerta aí para as pessoas. O que mais distrai as pessoas é o telefone celular. Essa técnica da construção digital de você ter a notificação. Então você está fazendo ali na Bíblia, daqui a pouco o telefone toca, dá uma mensagem, você. Então, eu acho que são 30 vezes, eu acho que em cada hora, ou cada minuto, não me lembro a estatística, que você vira o seu olhar para o telefone e você acaba não tendo um foco. Isso tem um malefício terrível para a nossa memória e para a nossa concentração. Esse processo de negligência. A Bíblia diz, orai sem cessar. Quando eu não oro, eu estou negligenciando a oração. Quando eu não oro, eu não compartilho com Deus, eu não me aproximo dele, eu não sinto a presença dele, eu não sou ali impactado pelo Espírito Santo que vai agindo na minha vida enquanto eu vou conversando com o Pai, porque ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então existe uma ação extraordinária ali. Quando eu não prego, né? A Bíblia diz, ide, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, ou ide pregar o evangelho a toda criatura, os 2 ides aí você vê que é um desafio contínuo, né? Pregar e a tempo e fora de tempo. A gente tem um desafio de pregar a palavra de Deus. Quando eu negligencio isso, eu fico omisso, eu me silencio, eu deixo de falar, e quando deixo de falar, alguém deixa de ouvir. O problema não é só que eu deixei de falar. O problema é que alguém deixou de ouvir alguma coisa que Deus queria que eu falasse. Deus pode levantar outra pessoa, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas a preocupação não é essa. A preocupação é que eu não falei. E eu não falei, a pessoa não ouviu. A Bíblia diz para examinar as Escrituras. Jesus disse. Quando eu não examino as Escrituras, eu estou sendo negligente. Exatamente. Negligente. A Bíblia diz que eu devo celebrar o Senhor com alegria. Celebrar, que eu não devo deixar de congregar, que eu devo ir à casa do Senhor. Então, quando essas coisas deixam de acontecer, eu começo a ficar uma pessoa negligente. E isso é complicado, porque eu passo a negociar valores e princípios que são fundamentais para a nossa vida espiritual. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores ilustres presentes, segundo os nossos ouvintes, bem animados no programa de hoje. Muito obrigado a Edeni, cantora, compositora, mais conhecida como Jenny. Pois é. A ideia do Maurílio. Maurílio. Eu sabia que ele ia jogar na minha conta. Você falou, você quer que eu ponha na conta de quem? Conta. Aí, ó, tudo a ver com o tema. Ó, vigia. Jogando pra mim. É assim que as pessoas fazem comigo. JR, eu quero mandar um abraço para os ouvintes. E exatamente há 13 anos atrás, eu participava do primeiro debate 93. E sendo assim, você, Marcela querida Bastos, André Maia e todas as pessoas envolvidas nesse contexto me fizeram uma das meninas da mesa do debate, uma debatedora 93. E eu glorifico a Deus por estar aqui, poder falar a milhares de pessoas e milhares de corações. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Bispo Maurílio Luiz, obrigado, querido. Eu que agradecer não só o debate, porque a gente cresce muito no debate. É importante falar isso. E também agradecer a cada pessoa que está ouvindo a programação, o Lucas que está comigo aqui, mandar um beijo para toda a minha família, a minha igreja lá em Nilópolis. Hoje, encerramento da campanha, vai ser um prazer lhe receber lá. Muito obrigado, pastor Samuel Mouta. Obrigado, JR, obrigado a cada ouvinte. E eu quero dizer para aquele ouvinte, JR, que talvez negligenciou, se distraiu, se afastou, tá fora. Olha, pega esse gancho aí desse debate. Você não viu esse debate à toa, não. Você que está aí no seu carro, na sua casa, ouvindo tudo isso, eu acho que esse é o momento de você tomar uma decisão de voltar para casa, de voltar a ter comunhão com Deus. Aquilo que o JR disse é compromisso com a oração, com a palavra de Deus. Volte, essa é a sua oportunidade. Deus permitiu que você ouvisse esse debate, não foi à toa. Tome a sua decisão, volte para Jesus,
Que Deus abençoe muito cada um de nossos ouvintes. Pastor Samuel do Amor, obrigado, meu irmão, um forte abraço. Eu que agradeço, JR, eu tô mandando um beijo aqui pra minha mãe, ela, meu avó, manda um beijo pra mim. Quando era molequinho, a gente chegava da escola, ela tava lá ouvindo lá a caravana do louvor, da solidariedade. Bênção, beijo pra minha esposa, meu filhinho lá, Ana. Irmã Ana, Deus abençoe, irmã Ana, obrigado. Pra minha esposa e pros meus filhos, estão ouvindo a gente aí, o Pedro, papai te ama, a Rebeca, papai te ama também. E quero dizer pra essa ouvinte, essa que mandou aí a notícia lá do marido dela preguiçoso, eu quero dizer que eu tô à disposição para te ajudar. Se você quiser, chama na rede social lá, @Samuel do Amor, para te ajudar a resolver isso daí. Tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Até a próxima. Marcela Bastos. Parabéns, hoje é aniversário do pastor José Maurício, da Igreja Batista Fogo sobre o Altar, ali em Belfor Roxo. Muito obrigado aos queridos que estão aniversariando, um abraço para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente com tanto amor e tanto carinho até aqui, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se essa for a vontade dele e ele nos permitir. Vamos orar juntos, minha gente, sempre apresentando os temas diante de Deus em oração, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, clamando juntos como família. Nós estamos todo dia juntos, né? Acaba virando assim uma intimidade. Você já conhece o debatedor pela voz, agora acompanhando pelas transmissões em vídeo, já começa a interagir de maneira mais próxima. Que privilégio nosso poder construir ao longo desses anos esse tipo de relacionamento. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Te agradecer por mais essa oportunidade de vida, te agradecer pelo fôlego de vida. Senhor, te louvamos, meu Pai, pela vida do pastor José Maurício, da Igreja Batista Fogo sobre o Altar, que está fazendo aniversário hoje. Senhor, oramos pelos corações enlutados, para que a tua boa mão, Senhor, fortaleça, console, direcione cada coração. Oramos pela família brasileira, pelo estado do Rio de Janeiro. Te louvamos por cada pastor e por cada igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.